Vídeo novo daqueles caras e eu vou gravar porque faz tempo que eu não reajo àqueles caras e, bem, eu sei que eles dão view. Eu acho que eles ainda dão view, então é bom reagir. E tem o Cossielo do vídeo daqueles caras. Então vamos assistir quem é a viúva. Você sabe como identificar uma mulher que não tem mais marido porque ele acabou indo para outro plano espiritual? Não sei se você sabe, mas vamos descobrir aqui se aqueles caras e o Cossielo sabem. Até porque a mãe do Cossielo é viúva, né? E o pai dele morreu, eu acho. Nós tentaremos descobrir quem é a viúva. Teremos 5 participantes que contarão suas tristes histórias de como ficaram viúvas, mas apenas uma delas estará dizendo a verdade. Será que a gente consegue acertar? Vem descobrir. Pô, o Cossielo tá com barbinha de cafajeste, vai se fuder. O cara é casado, velho, fica com essas porra aí. Muito feliz e agradecido de anunciar hoje aqui um dos pais do YouTube brasileiro. Fica puto não. É isso mesmo. Júlio Cossielo. Falar, é uma honra estar aí com vocês, de verdade. Mano, o cara tá grande, velho, o cara tá bizarramente grande. Acompanho demais, tava até feliz, é o fundo branco mais famoso do Brasil. Eu ainda fico puto com essa ideia de fundo branco. Eu acho o nome pouquíssimo criativo pra um estilo de vídeo. O convite vai Mas realmente ele explica que tem um fundo branco. ser bom demais. Sou fã pra caramba, você parece um Schnauzer, já te falaram isso? Muito. E você que tá assistindo esse vídeo, vai também lá no meu canal, que vai ter uma Copa Cirrose. Com esses caras. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bom. Nossa, esse vídeo tem cara de que o clima só vai pesar absurdamente muito, assim. Eu tô até preocupado. Será que eu choro? Boa noite. Tá um clima, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiramente, A outra tá perdida, a outra não... muito bem-vindas. Hoje o tema do vídeo é quem é a viúva. E eu espero aqui que vocês possam entender as nossas brincadeiras, porque aqui tem um bando de idiota. Vamos começar do simples, né? Nome, idade e há quanto tempo é viúva? Meu nome é Jaira, eu tenho 49 anos, Já era homem de... Não, brincadeira, não vou fazer essas piadas. sou viúva 4. Meu nome é Marjorie, eu tenho 48 anos e sou viúva 2. Eu sou Bebel, tenho 57 anos, sou a viúva há 4 anos. De poodle, né? Cara, pelo amor de Deus. Já começou. Aqui pro vídeo, eu sempre assisto, são vídeos de resenha, entretenimento, mas o clima tá levemente pesado e tô tentando Aí falar que o nome da mulher é nome de poodle ajudou. me soltar, porque estou incomodado. Quantos anos, Bebel? 4 anos. Você tem 4 anos? Quantos anos eu tenho? Quantos anos eu sou viúva? Tô falando, é um poodle. Larissa, 29 anos, 4 anos e meio, quase 5. Caroline, 37 anos, quase 5 anos. Então, pelo menos pegaram a galera que é viúva há muito tempo, não pegaram alguém... Não, pelo menos ninguém teve a coragem de falar que era viúva, sei lá, 2 meses. Ia começar a chorar aí no meio de todo mundo pra comprovar isso. Como é que a gente faz as aberturas aqui quando tem um convidado, Cossielo? É uma pergunta inicial sua, meu irmão. Ô, E gente. aí? O que você quer perguntar? Veio alguma coisa na sua mente aí nesse momento? Deixa eu pegar. gente, vamos perguntar o Eu acho que eu... Core, né? a história, o marido né? morreu de quê? Tem que começar pela que quebrar história. esse gelo. É um vídeo triste. Cara, vou te falar, é um momento difícil, hein, Francisco? Você precisa dessa informação, mas você não quer essa informação. Exatamente. Vai ter que perguntar. Ninguém quer ficar ouvindo isso. Mas a gente precisa ouvir isso pra fazer... pra tentar acertar. A gente precisa de qualquer insumo, né, possível. E num vídeo com esse tema, esse é um insumo, né? Perfeito. Mas a gente é capaz. Eu também acho, é isso. Ele morreu de Covid. Atropelado. De Covid. Covid também. É acidente de carro. Covid. Pô, mas Covid, pô, mas aí todo mundo resolveu falar Covid. A gente tem aqui nesse momento É coisa que não dá nem pra fazer piada direito. um grande desafio. E é muito grande mesmo, porque ninguém consegue falar. Não, vamos lá, olha só. Quanto tempo vocês foram casadas? 20 anos. 20 anos. Eu fui casada há 2 anos. 40 anos. 40 anos casada? Eu tinha 2 Peraí, mas anos ela tem quanto? Ela tem, caralho... casada. 2. Bebel, me tira uma dúvida. Com quantos anos você casou? Com 16. Em que ano que foi, Bebel? 84. Aqui eu fiquei grávida, a gente casou. Ele tinha 24. Eu tenho um filho de 41 anos. Deve ter a idade de vocês, né? Vocês têm filhos? Sim, Eu tenho do primeiro casamento. eu tenho 2. 2. Com Dele mesmo. Eu tenho 3. 3, todos com... Não, tá. Como que foi pra... Não, Qual é o nome do falecido? Falecido. Rodrigo. Alexander Horn. Oi? Ele era alemão. É Hordenstein. Só focar no Alexandre. Understand. Alex... Não precisa falar o sobrenome do maluco.
Bota só Alex, é mais fácil também. Você conheceu ele tava viajando de férias, ele trabalhava aqui? Qual que é a história? Eu conheci ele num lugar bem provável, que é ali na Maria Quitéria, É o Empório, não sei se vocês conhecem. É um fim de noite, assim, que todo mundo vai. Eu tava solteirona, um tempo divorciado, meus amigos falaram, você tem que ir, você não tem que ir. Porque eu falava que eu só ia casar Ela tá falando muito triste. se fosse com um gringo. E o Horny tava lá. E aí deu certo. Larissa. Pedro. Cadu. Carlos Eduardo. Eu não quero ser chato, mas eu vou ter que ser chato. Foram 3 de Covid, né? Aí um foi atropelado, outro foi... Acidente de carro. Eu, infelizmente, queria os detalhes. É chato? Não. A gente tem um objetivo aqui, irmão, e faz parte. A gente precisa... Se a pessoa foi pra um vídeo pra falar se era viúva ou não e não tá esperando uma pergunta sobre como foi a morte do falecido. A gente precisa separar o que é verdade do que é mentira, só sabendo as histórias pra fazer. Se vocês quiserem zoar, meu pai também morreu, cabeça quente, aneurisma, pipocou. Ele teve uma crise de diverticulite, ele tinha um problema hereditário e diverticulose, né, que é um problema no intestino. Ele teve uma crise de diverticulite, ele começou a ter uma hemorragia e a gente estava no auge, assim, da pandemia, em 2021. E aí eu tive que levar ele pro hospital do Andaraí. Era a única chance que eu tinha lá, né, por ter gente conhecida lá dentro. Foi onde consegui atender e só estava atendendo gente de muita emergência. E aí ele teve essa hemorragia sem parar. Eu não queria levar justamente porque eu sabia que muita gente estava pegando Covid na época. Aí eu consegui um contato com meu primo que trabalhava no outro hospital público ali no Meia. Quando ele fez o contato lá, ele atenderam e aí ele pegou na emergência. Mas ele teve que ficar porque não dava pra liberar ele pra casa, porque não era uma coisa que sanava na hora, por conta da hemorragia que era muito forte. E aí eles pediram pra ele ficar lá, pra ele conseguir fazer a colonoscopia. Ele pegou na emergência e eu só fui saber, assim, 6 dias depois que ele tinha... Fui vê-lo, né? E mais 2 dias depois que ele começou a apresentar os sintomas, que era quando ele ia ser liberado. Foi quando entubaram. Naquela época também os resultados não saíam rápido. E aí ele ficou entubado. E aí foram daí do início que eu levei ele no dia 23 de março até o dia 30 de abril, quando ele faleceu. Ele chegou... Ela tem a jata certinha. Legal, vocês me trouxeram pro Rio pra eu ficar mal. Não, mas quem que passa o briefing pra elas? É papo Precisa reto, esse clima de velório? Só a Bebel que tá muito feliz ali. É uma Bebel tá rindo. Todo mundo tá realmente bem Tem bad. que pensar também o seguinte, a gente tá se sentindo mal aqui de falar, né, de uma resta pra cima. Só que, tipo assim, pode ter uma atriz maravilhosa aqui. A gente já viveu coisas aqui inacreditáveis nesse sentido. Chico, tem 4 pessoas mentindo pra gente, mano. Se a gente não levar em conta isso, a gente não vai fazer o vídeo. Marjorie, a gente quer saber de você um pouquinho da história. Eu não sei nem como fala isso. Não, ele tava voltando da academia, na Nossa Senhora de Copacabana. Ele foi atravessar, ele se distraiu pra me cumprimentar, que eu ficava na sacada. Caralho, ela viu a história, ela viu o maluco. Pelado por um... E você viu? Eu vi. Ela viu? Foi na frente dela. Eu vou embora, foi embora. Eu não quis fazer essa pergunta. Tá tudo bem, fica tranquilo. Já passou. Vamos pular pra Bebel. Bebel. Nós pegamos Covid. Você também tinha pego, né? Eu peguei com o sobrinho dele. Aí em seguida ele pegou, em seguida meu filho pegou. Meu marido internou 11 dias depois, meu filho internou 2 dias depois. Meu filho ficou 24 dias internado, meu marido ficou 15 dias. E a história foi essa, foi de Covid, né? Ele já tinha tomado a primeira dose, então a gente estava mais tranquilo e tal. Ah, isso que eu ia te perguntar. Consegue situar a gente na pandemia? Quando que foi, mais ou menos? Foi depois da primeira dose já, então? Já tinha 2 anos e meio de pandemia. Então a gente já estava aqui Mas foi na hora que deu aquele boom, terceiro boom, 2021. Peguei em maio e aconteceu o fato em junho. Ah, legal. Vamos passar aqui também pra não ficar rendendo muito, Larissa. Também era pandemia, mas não foi de Covid, foi acidente de carro. A gente morava junto, a gente brigou um dia. Eu não queria ficar no mesmo ambiente que ele, liguei pra uma prima e fui pra casa dela. E quando eu acordei com o pai dele me ligando, dizendo que ele tinha sofrido um acidente. Só que ele não faleceu na hora, ele ainda foi pro hospital, ficou 3 dias, mas ele já tava desacordado, né? Eu não pude me despedir, nada disso. Assim. Aí, pariu, gente. Que coisa horrível. A gente tava Clima só. Não tava, velho. Cadu, Não tava. economia, corretor de imóveis, pintou um cara que queria comprar uma casa. Eu tava vindo de outro estado e ele quis sair, mas Cadu era asmático. Trouxe Covid pra casa. Quando foi em setembro, dia 19 de setembro, ele foi pro hospital, foi entubado. No sábado, ele faleceu. Sensação horrível. Pode parar já, inclusive, né? Clima Não, o vídeo pode acabar aqui. complicado, tá um negócio assim, eu não esperava tanto. A gente achou que daria pra fazer esse vídeo, né? Mas... então... De quem foi a porra da ideia de fazer esse vídeo? De quem foi o caralho da ideia? Joga pro amigão aí, o convidado aí. O senhor tá contigo, meu irmão.
Fé em Deus, hein? Segura essa aí. Bem-vindo. É uma experiência que a gente quer passar junto com a galera. Então tá difícil pra gente aqui agora, pra vocês também, mas juntos a gente vai conseguir superar isso. É isso. Vocês que estão aí toda semana com a gente, nessa você não vai fugir, não. Nas boas e nas más, meu amigo. Nessa você vem junto. Não tira esse vídeo daí, não. Cara, então, eu queria saber, porque só a Marjorie acabou falando quando ela tava contando a história antes, como que elas conheceram, pô. Eu conheci ele, eu tinha 21 anos, começamos a ficar. Ele não queria nenhum compromisso comigo. Ele me achava muito moderna pra época. E aí ele me deu uma enrolada, ficou com algumas amigas minhas antes de ficar comigo. Ah, tá. A gente Padrão, né? começou a sair em fevereiro, depois a gente só foi começar a namorar em junho. Ah, não enrolou tanto. E aí a gente namorou um ano, noivou um ano e depois que a gente se casou. Moramos Casou um com mais ano, ou menos 23. Talvez muito cruel da minha parte falar isso, mas eu tenho que falar. Só não fala olhando nos meus olhos. Não é porque talvez ela seja muito bem resolvida, porque o Rodrigo tá em vida. E é o seguinte também, porque de repente, algumas mulheres que estão aqui, elas trataram isso de uma forma metafórica. Então elas estão falando do ex como se fosse um falecido. Que eu acho que, de repente, é o caso da bem resolvida Jaira. Então vamos votar nela logo pra acabar o vídeo mais rápido. Já vai. É atriz. Atriz, a Jaira. Já teve duas que eu identifiquei que são atrizes, pelo jeito de falar, pelas expressões. Você atua muito bem, Jaira. É? Poxa. Novela Topa Tudo da Globo. Nossa! Quando vem no muito detalhe, é porque precisa mostrar Que é verdade. está com a razão. Sim. Mas muitas vezes não está. Perfeito. Volto a se atentar ali na Jaira. né? É, tem que prestar atenção. Ao mesmo tempo que é bem resolvida, também tem um ponto de tá falando demais. Ele também foi 20 e tantos anos juntos, né? A que mais ficou tempo junto. Mas é aí que para de falar. Bebel tem 40. Bebel tem 40. Eu quero falar aqui o seguinte, vamos lidar, vamos aprender com os mexicanos. Os mexicanos, eles na verdade... Ah, vida uma festa, eles comemoram... E saúde, né? Isso. O cara trouxe do nada o Dia de los Mortos. Saúda, por exemplo, eu já tô falando aqui. No dia que eu partir... É festa. Eu quero um pagode. Meu velório é open bar, já falei. O meu velório também, eu quero que a galera se divirta. Mesmo quem não gosta de mim, quem não gosta de mim, eu quero que vá junto. Eu vou infernizar depois que eu morrer. Mas quem é meu amigo, que se divirta, que use muita droga. Exatamente, entendeu? Eu não quero ninguém triste. Ninguém triste. Mas feliz também é ruim, pensa Não é nisso, né? não, cara. Não é não. Não é não. É celebrar minha vida, entendeu? Porque minha vida foi bonita. Já tá dando discurso? Para com isso, Eu já deixa pra posteridade. Testamento? Ela teve as dificuldades dela, todo mundo até de repente sabe, dos percalços. Mas eu quero que equilibre o que foi bom. Cara, na moral. Ó, entendeu? Ó, que isso aqui Eu isso também, aqui é o mano. da minha vida, ó. Eu conheci o Roberto no banco. Eu fui no banco, aí eu olhei assim, gente, cara bonito, né? Com 16 anos? Não, tinha 14. 14 no banco? É, minha mãe. Piorou. Fui no banco e eu... Ah, você foi com ela? É, não, eu fui no banco com minha mãe, aí conheci o Roberto lá. Eu com 14 anos eu dirigia. O quê? Ah, meu Deus, vai ficar surpreso que não passa. Inclusive, ainda hoje em dia, em cidades, eu não sei se eu posso falar isso, mas acho que é de senso comum, conhecimento comum, em cidades do interior, pessoas mais novas, menos de 18 anos, já dirigem. Tanto por necessidade, a família, etc., ter que levar em algum lugar e tal, quanto por costume, quanto pra bagunçar também. Isso tá da onde, irmão? Pelo amor de Deus, gente. Tô de Macaé, capital do petróleo, conhece? Você quer respeitar. Do ponto que você olhou pra ele e falou, gostei, até você casar com ele, tem um caminho. 2 anos e meio. Quê? Mas eu tô dizendo Ela assim, falou, você casou com 16, porra. procurou a iniciativa? Como é que foi? Eu que paquerei ele. Eu vi esse sim, gostei daquele cara. Como é que tu paquerou ele? Ah, todo dia eu ia pro colégio. Aí quando eu saí... O pior é que essa história aí tá caminhando por um lugar muito perigoso, porque ele era de maior aparentemente ele estava trabalhando no banco. do colégio que eu passava em frente ao banco, ele tava entrando no banco. Aí eu passava no Fusquinha, sabe, dirigindo. Pô, não é possível, gente. Que criança que é essa, cara? Ah, não. Aí você não sabe a realidade do interior do país. No Fusca. Ela dirigindo o carro. A gente tá falando o quê? Década... 1981. Década de 80, Ramon. Olha, escuta aqui, Ramon. A gente acha que é descolado. A garotada hoje acha que é descolada. A década de 80, meu irmão. Naquela época não tinha essa lei que é só com 18? Não, a década de 80 era feroz. Não, eu acho que provavelmente, assim, posso estar errado, mas poderia ter. É porque hoje tem, né? E mesmo assim não respeito. Já andei de moto com os meus amigos quando a gente tinha 14 anos pra caralho. Pô, um tempo atrás a galera tá um pouco... Começou em 97. Olha lá!
Achei que era o Faustão agora. Um dia o gerente do banco foi lá em casa visitar lá. Aí eu falei assim, seu Geraldo, tem um moço de cabelo enroladinho lá, que senta na primeira mesa, assim, quem é? Aí ele falou assim, um que tem um dedinho assim. Eu falei, não sei, só vi de longe. Vai lá no banco amanhã. Eu fui, né? Mamãe, vamos no banco. Aí chegou lá, seu Geraldo me botou onde? Pra sentar na mesa de quem? De Roberto. Aí Roberto à noite foi em casa e começou a chamar minha mãe de minha sogra e vovó de minha avó, de vovó. Que isso? Roberto também gostava, é pra frente, né? Aí minha avó falou assim, muito metido, não gostei não. Aí minha mãe falou assim, mas eu gostei dele. Vocês acreditam que ele chamou minha mãe de minha sogra a vida inteira? Essa foi um pedaço da minha história, né? Se a história posterior do Roberto é verdade, eu não sei. Essa daí que ela tá contando, eu tenho certeza que é. Não, mas tá demais, porque ela tá contando com uma alegria, ela tá relembrando os momentos. Tá relembrando, ela tá feliz. Mentira. Não, se o Roberto estiver vivo, eu vou matar ele. Pô, mas pesou comigo um pouquinho. Larissa. Eu e o Pedro, a gente é da mesma cidade, que é Nova Iguaçu, e ele era o meu crush de pré-adolescência. E aí, no ensino médio, a gente começou a estudar na mesma escola, e aí a gente começou a namorar, e depois de 7 anos de namoro, eu casei em 2018. 7 anos de namoro. 7 anos de namoro. Eu comecei a namorar com 16 anos. Caroline. Eu trabalho com imóveis, não sou corretora, mas trabalho na área. O Cadu, ele foi lá na empresa. Um belo dia eu tava na rua, conversando com uma amiga, e ele conhecia essa minha amiga. Mandou uma mensagem pra ela, quem é? Ah, Carol, tal, não sei o quê. Eles marcaram meio que um encontro nosso, sem eu saber. Eu fui, só que chegando lá, Essa risada me pegou agora. Aconteceu alguma coisa muito importante. Chegando lá, deu um rolo, porque ele na verdade, trocou. Ele ficou com ela e não ficou comigo. Que vagabundo! Eu falei, então tá bom. Então você fica com ela que eu vou ficar com outro. A vida andou, literalmente, aí ele começou a me procurar. E nessa da vida andar, ele ficou começando a falar comigo, mandar mensagem direto. É porque a melhor é aquela que não quer. Essa frase ficou muito Jack. Pera aí, eu vou reformular. A mais complicada de você conseguir dar um negócio a mais. O desafio de você conquistar. Quero te ver, me arrependi de ter ficado com ela. Isso foi em julho de 2009. A gente só foi ficar em janeiro de 2010. Aí em janeiro de 2010 a gente ficou e já começou a namorar. Gente, tem que votar. Exatamente. E com muita tranquilidade, a gente pode estar escolhendo pra ralar nossa amiga Larissa. Eu, com todo respeito, qualquer coisa, eu tenho total tranquilidade. Total é foda. Vamos colocar... Vamos pé no chão. Uma tranquilidade, alguma tranquilidade. De, com todo respeito, dona Larissa, eu acho que não é você. É que assim, eu não quero gastar todas as minhas fichas aqui e já sair falando todo mundo. Mas ela é uma pessoa que na primeira falada dela é atriz também. Pra mim também. Desmentir a morte de alguém é complicado. É porque, complicado. Assim, a gente pode estar indo contra uma história que é verídica. Então, toda vez que a gente vota em alguém, como a gente tá planejando votar na Larissa agora, fica uma situação complicada. Qualquer coisa dá pra mentir, mas a morte de alguém é difícil. E deixar isso pra gente é horrível. Nós que a gente tem ouvido bastante elas, são poucas informações, tem muito mais coisas pra gente extrair ali. A gente tá indo com a possibilidade menos provável, que é a do cara mais novo. Tudo bem que a gente tá falando aqui de mortes que não são mortes naturais, né? São mortes quase que fatalidades. Mas a gente tá trabalhando aqui com a possibilidade menor. Não precisa repetir o vídeo inteiro que vocês estão lidando com a possibilidade de alguém estar mentindo. Plausível. Olhando a Larissa, ela e o Pedro estão muito felizes hoje. Pô, mas aí é foda também, ela matou o cara aqui agora. O Pedro pode nem existir, gente. Por poder ser muita coisa, eu acho que é justo a gente Meu votar voto vai naquele pra elemento Larissa. improvável. Larissa. Legal, é isso. Caralho. Eu vou... Vamos, Larissa. Eu vou de Larissa também. Larissa, muito obrigado. Larissa, obrigado. Galera, Larissa é pura e simplesmente estatística. Estatística, cara. Tá no bosque. Tá no... Quinta-feira toda. Eu tô preocupado se foi a mina que viu o marido morrer atropelado por um ônibus na frente dela. Aí seria bem intenso. Não é uma só, não. Pagode do Suel. Ela tá lá. E com um namorado vivo. Bem pra Né? Novo. forte. Atlético. A CCXP é o encontro de todas as nossas paixões. Ela é filme, é série, é quadrinho, é anime. Vamos voltar agora pro próximo round e eu tenho uma pergunta pra vocês. Como é que tá sendo a vida de vocês pós, né, o acontecido? No início foi bem difícil, a gente estava na pandemia, né? Minha sorte, eu não trabalhei muito tempo, porque eu quis me dedicar. Depois que eu casei, eu logo engravidei. E aí eu queria me dedicar a meus filhos, não, meu filho mais velho, né? Eu já tenho 2 filhos. Podia me prover na época, né? Não precisei trabalhar, nem procurar nenhum ofício, apesar de eu ter me formado e tudo. E aí logo depois, assim, passavam uns anos da gente casado, os meninos já tinham uns 10 anos, ele me puxou pra trabalhar com ele.
ele. Foi a minha sorte. Eu sou tabeliã de notas e hoje eu sou Orifes, né? Porque eu tive que acumular função pra poder garantir a casa. Foi a minha sorte, que eu aprendi o ofício. Eu já conseguia lavrar, fazer boa parte do Tá jogando um monte de termo profissionalizante, um monte de termo de trabalho. dele. E quando ele faleceu, coincidiu também com a coisa da questão da pandemia, a gente poder trabalhar por videoconferência. Então casou tudo. Eu pude continuar trabalhando e o meu filho mais velho, ele estava fazendo direito, já estava começando a estagiar e ele pôde me ajudar. Tá difícil ainda, né? Tem só 2 anos, eu tava praticamente... Nossa, ela vai puxar pro emocional. Não, eu casei 43 anos, então assim, eu já tinha passado por um casamento, já estava muito tempo esperando encontrar alguém bacana e quando eu encontrei, a gente só teve 2 anos. Eu fui embora do Brasil porque ele é alemão, aí eu fui resolver as questões das propriedades e tudo, que você fez a pergunta da herança, isso foi uma coisa que, graças a Deus, mudou minha vida, mas eu preferia 1000 vezes ter meu marido do meu lado. Nossa, mas ela tá puxando muito pro emocional, velho. Eu tô começando a ficar triste. Você teve que ir pra lá? Eu hoje moro na Malásia, porque ele mexia no mercado financeiro e a gente tinha negócios, porque as empresas são da... Mas aí a lavagem de dinheiro, o desvio de verba... Tem muitos crimes sendo falados aqui nesse vídeo. Mas eu também não sabia muito, tá? Supostamente. Mexer no mercado financeiro para poder aplicar a minha... Pô, Marjorie, você me perdoa uma coisa assim, né? Porque eu acho que eu vou entrar num momento assim que eu preciso resolver isso. Quem tem que entrar com isso é o Chico Moedas aí, que trabalha com o mercado financeiro há muito tempo. Tá ligado? Pô, eu não consigo acreditar. E aí vocês podem me corrigir se eu tiver errado, tá? Mas eu tenho que levar essa teoria, senão, assim, senão o meu vídeo não vai acontecer nunca. Fala logo, filha da p***. Demora pra caralho, velho. Os caras estão... Porra, qualquer coisa que eles vão falar, eles... Porra. Tá justificando? Vocês concordam comigo em algum sentido? Que a pessoa que tá aqui, ela tem que estar bem resolvida com a situação. Não, mas aí você me pergunta como é que eu vim parar aqui. Essa que é a sacanagem que fizeram comigo. Porque a produtora, que é a Renata, ela é amiga da minha afilhada e não tava achando a viúva e vieram, não, tia, você tem que ir. Caraca, mas ela tá puxando muita informação, velho. Ela tá puxando muito... E aí a desculpa que ela deu quando me explicou aqui na porta é que eu preciso voltar a ter a alegria de viver que eu sempre tinha, eu adoro. Ah, não, eles não fariam isso, não. Eles não fariam isso, não. Eu acho que eles não fariam isso, não. Não seriam tão filha da puta, não. Aí acabou. E aí eu tô aqui meio que de paraquedas, né? Porque eu não esperava que fosse ser isso. Mas assim, acho até que vocês estão pegando leve. E assim, eu acredito que não é fácil pra ninguém. Nem com 5, nem com 10. Eu acho que eu nunca vou me recuperar do que aconteceu. Eu duvido que ela esteja falando a verdade. Eu também, mano. Eu acho que ela puxou muita informação do nada, velho. Compartilha tudo, tua angústia, tá angustiado. Eu prefiro acreditar que o que você tá falando pra mim não é uma verdade, entendeu? Eu também queria acreditar. Você tem que parar com isso. Eu comentei com o Chico aqui, ela tem cara e nome de atriz vilã. Papo reto. Meio Nazaré, né? Que era isso? Você tá rindo por quê? E ela tá dando no meio de todo mundo, tá fazendo o papel da vilã aqui. Não, que o Cossielo falou, o Marcel falou também. Cossielo me pegou. Cossielo. É Júlio? Coelho. Então o Coelho falou. Porque a Marjorie tem cara de vilã. Marcel trouxe aqui e no início, a Jaira tava falando e ela já tava chorando. Ela tá estudada, ela tá trabalhada. Eu não vou estar questionando isso, não. Eu tô também tranquilo. prefiro me ausentar, eu sou Esse elefante tirado da sala. Cara, então... A verdade é a seguinte, o clima tá uma merda. Sim. E pesa de uma maneira quando chega na nossa amiga Marjorie, que a única escapatória que a gente tem é jogar pra Bebel. Toca pra Bebel, filho. Caraca, Toca pra ela. Bebel. Mas Toca pra Pudu. Risada, Bebel. o nosso alívio aqui, irmão. Pode eliminar todo o resto, se deixar só essas duas ali. Vai chorar, joga o Bebel. For fazendo esse bate-bola ali, tá de boa. Tá resolvido. Tá de boa. Bebel, por favor. Bebel. Quer saber a verdade? Gostaria. É o papo reto. Muito ruim? É uma vida antes e depois. Eu tinha uma vida antes, depois eu tô refazendo. Por quê? Conheci meu marido com 14 anos. E minha vida é uma vida boa. O que eu recomendo? Casem, todos, casem, vai ser feliz. Que eu fui feliz por 44 anos. Desculpa, Carol, só por uma curiosidade, qual era a ocupação do Roberto? Meu marido é empresário, tinha loteamento, além de ser advogado. Mas aí... Trabalhava no mercado financeiro. Quando eu trabalhava no banco... Meu marido também era tabelião de notas. Cadu era corretor, então a vida foi difícil. Só pegou a galera aí do meio empresarial. Então eu tive que trabalhar pra manter a nossa casa, tive que deixar... Pior que ela tem essa daqui, a Bebelza, a Poodle, tem cara de... Vai ser foda ficar chamando ela de Poodle também. Mas ela tem cara de que tem dinheiro. É aquela tia rica, é aquela mulher que mora numa casa grande. Nossa casa.
Fui trabalhando, vivendo, não tinha como parar de trabalhar. Não me envolvi com mais ninguém. Vocês sentem vontade de entrar em outro relacionamento, se casar de novo? Particularmente, não. Vivi 20 anos com ele e mesmo assim eu já pensava, se eu me separasse, eu não ia querer mais ninguém. Meus filhos me fazem muita companhia, minha casa vive cheia. Pra que eu ia querer outra pessoa pra encher meu saco e querer mandar nos meus filhos? E você, Marjorie? Acho que vai ser difícil achar alguém assim, como ele era muito diferente. E aí... Não, mas ela é funebre. Eu não sei se é a palavra toda, mas ela puxa pra baixo. Mas assim, acho que é muito cedo. Eu também não sou o tipo de mulher que nasceu pra ficar sozinha o resto da vida. Acho que só o tempo vai dizer. Cultura dos pertence, né? Por favor, Bebel. Eu também não penso em arrumar ninguém, não. Tô tranquila. Eu tive um companheiro muito bacana comigo, entendeu? Então, qualquer coisa que eu arrumar vai ser muito baixo. Você que é a mais nova, você pensa em ter outro relacionamento? Já tá em outro? Claro, ele foi embora e tinha 32 anos. Eu também, então não tem como parar a minha vida. Apesar de ter passado um luto, tem quase 5 anos. Em setembro, completa 5 anos. Então, assim, a vida tem que andar. A Carol, ela cometeu um erro que eu acho que é um erro, tá? É dos 5 anos? Que muitas pessoas, quando vêm aqui mentir pra gente, cometem, tá ligado? Que ela falou assim, muitos maridos aqui tiveram mais dinheiro do que o meu. Tipo assim, meio que falando que as outras pessoas também poderiam ser viúvas e ela, tipo, tá sendo só mais uma mentirosa, tá ligado? E normalmente não é a pessoa que é, entendeu? Eu puxaria minha votação na Carol aqui agora. Pra tirar Tipo, por isso, tá? Ela puxou que provavelmente não é ela. Eu acho que esse argumento foi uma merda. Que isso? Que isso? Que isso? Tô brincando. Mas, tipo assim, eu também acho que de todas aqui, é o que, tipo assim, a história eu achei a menos, entendeu? A mais fraquinha mesmo, a história meio que sem detalhes, né? Mas tem um ponto. Às vezes a pessoa que fala muito tá enganando. Não, mas o ponto não é esse. O ponto é ou você fala pouco ou você fala muito. Você tá enganando. Você tem que falar no meio termo. Tem aquele termo equilibrado que você dá algumas informações e outras informações só vem quando alguém pergunta. Ser atriz e tudo mais, a que fala pouco tá um pouco tímida de estar participando de uma gravação, enfim. Pra mim, a Carol, ela estava muito fraca até então. Eu acho que essa última fala dela é a melhor fala dela até agora no programa. Mas, ao mesmo tempo, ao comparar com as outras mulheres que aqui estão, e eu gosto muito do teu argumento, o meu voto é na Carol. 2 na Carol. Eu sigo com o Marcel. Eu voto na Carol também, filho. Votaria na Jaira. É, eu acho justo, eu acho um voto justo também. Só isso, Carol. Obrigado. Carol, obrigado, tá? Carol. Valeu, Carol. É, então essa história também eu achei ela distante, né, da história. Caramba, não traz aquela emoção. Terceiro round, vou falar a verdade, tá? Eu já consegui entender aonde vamos parar aqui. O que seria esse norte que você tá dizendo que... A Você acha que Funebre e a Felicidade. é ela? Não, eu acho E a que Fusquinha rebaixada. todo mundo aqui no final das contas. Tudo. Achar que é ela. Eu tô por essa linha. É porque é verdade, gente, com todo respeito aqui, antes de eu trazer a pergunta, é que se não for isso aqui, acabou o planeta Terra, né? Vou te falar. Tipo assim, mano, a Fernanda Montenegro vai ficar fodida. Ramon, Tá fodida. Ramon, A Fernanda posso dar a Montenegro... informação? Não é. E eu tenho certeza que não é. Aí acabou, aí... O luto é ruim, óbvio, todo mundo sabemos disso. Olha Mas lá, eu... E pra levar pra cima, né? Pra se divertir, pra se distrair. Vocês construíram algum hobby? Eu sim, eu comecei a fazer ourivesaria, fiz um curso. Mano, ela fala essa palavra difícil. Meu marido sempre teve vontade. Fazer joias, objetos de Me arte. deu muito presente em ouro. E ele sempre quis que eu mexesse com isso. Olha lá. Vai tá solteiro? Arebaba. Mas é engraçado que hoje você não tá com ouro, né? Eu acabei de dizer, eu moro em Vila Isabel e eu fui assaltada constantemente. Elas são ignorantes um pouco, né? Ela é. Aí virou um hobby e uma fonte de renda, né? Foi o que me ajudou a sair, realmente me tirou. Comentaram até que meus filhos são fãs de vocês. Um beijo pra eles. O que me trouxe de volta também eram os vídeos que ele me mostravam do Casimiro. E o Casimiro comentava o programa de vocês. Eu fiquei apaixonada pelo Casimiro e me ajudou muito a sair da crise de ansiedade. E juntou com o hobby da aniversaria, que ajudou e hoje também me mantém. Inclusive, se precisarem de trabalho. Ó, talvez eu precise apertar a minha aliança. Tu faz isso, né? Tá bem. Caralho. Marjorie. Logo que aconteceu o acidente, eu fiquei meio zonza, larguei todos os meus hobbies. Então agora eu viajo bastante. Como eu educo meu filho, eu faço homeschool. Então isso já é uma coisa que me ocupa o tempo todo. A sua ocupação, você já falou? Eu sou fisioterapeuta, mas eu não tô atendendo. Atriz não, né? Quando eu era nova, eu até fui modelo também, mas é uma vida muito incerta, não tenho paciência. Eu viajo. Cara, meu irmão, pô, a Bebel é gigante. pega muito, mano. A Bebel
forte. Ô, Bebel, se for você é um exemplo. Obviamente, você sente o luto, você fica chateada, mas é o que eu sempre comento. Eu perdi pai, ele quer me ver bem. Assim como seu marido quer ver você bem. Então, se for você, isso é extraordinário. A Bebel tá trazendo um outro lado que as pessoas às vezes esquecem, que a pessoa, assim, que pode conviver com um luto, pode entender toda a dor que aconteceu, mas também aprender a levar isso pra Viver. Tô chorando há 4 anos. Hoje eu tô falando bem com vocês e não tô chorando. Isso tá sendo uma prova pra mim também, entendeu? Tá sendo uma sessão de terapia. Aí tu vai fazer a Marjorie chorar de verdade dessa vez. A Jaira também me passa isso. Porque me lembrou até minha mãe. Eu ia falar isso da Bebel, juro por tudo. Eu não sei porquê, mas assim, em algum lugar você lembra minha mãe, assim. Ai, que bom. Tipo assim, numa energia. Pode ser que isso também esteja me pegando e me pendulando. A me... Tá contaminando o pensamento. Mas é muito fantástico pra mim, assim. Dito isso, eu vou começar aqui com a minha teoria que eu tava antes. E eu já sei que você vai falar, tô contigo. E eu Tô vou nem aí. votar na Marjorie pra tirar a Marjorie, tá ligado? Será que vocês vão tirar a Marjorie? Pra mim, a final é Jaira e Bebel. Sério, eu achava que ia ser Marjorie e Bebel. Não achar Que não é a Marjorie. que não é mais, mas não podemos tirar ela desse Eu também vídeo. concordo. A Jaira, ela tá muito pra frente. Tá sem ouro. Ela tá muito brifada. Tu tá vendo mais verdade na Marjorie e na Bebel. Na Marjorie, nenhuma. Nenhuma verdade? Conteúdo, entretenimento. Impossível. Pura atriz. Toda vez que a gente fala da Marjorie, ela começa a chorar, gente. Ela tá ganhando a gente no psicológico. Faz o seguinte. Então ela olha pro infinito. Ela não sorri, ela olha pro infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 7 papéis aqui, por favor. Secretinho. Voto secreto. Vamos invocar o voto secreto. Porque a Marjorie tá acabando com a gente. Isso não pode acontecer. Nós somos aqueles caras. Absoluto cinema. Elas estão iludindo a gente, daqui. E aí tá esse negócio psicológico que a gente tá entrando num conflito aqui. Exato. Que não é pra rolar. Ótima leitura. Momento inédito e histórico no canal, Francisco. Uma confusão danada. Sim. Eu tentando convencer o Ramon tentando me convencer. Conselheiro chegou e falou assim, ó, sério, eu resolvo. Toma. Voto secreto. Ei. Einstein e a Democracia. gravidade. Cossiano e o voto secreto. Coisas que se conversam. Paralelos. Vamos aos votos. Você de casa dá o like, tá bom? Se inscreva aqui. Rufem os tambores, que rufem os tambores. Primeiro voto. Jaira. Que é o teu, olha o teu papel. Que? Não, esse é o meu, Balé. É verdade, esse é dele. Os dois são metade. Jaira. Vamos lá. Quem assinava com picolé? Marjorie, 2-1. Tô tenso, tô tenso. Lembra, é voto para eliminar, né? Jaira, 3 votos, hein? Voto pra eliminar. Não, pô, voto pra ficar. Jesus, gente. Tá acirrado. Gente. Já era... Acabou. Já era. Acabou. Então, 4 Acabou. votos na acabou. Jaira. E o último é Marjorie. 4-4. Caralho. 4-3. Então, Jaira, Jaira, muito obrigado, viu? Está eliminada, muito obrigado. Bom, vamos pro round final, então. Eu acho que assim, a gente tem aqui 2 escolas de luto. O seu aqui não tem certo e errado, aqui não tem nada. A gente tem de um lado a Marjorie, que sente essa perda. E que também é porque é mais recente, né? É mais recente. De acordo com a história, de uma forma ainda muito triste. E, por um outro lado, a gente tem a Bebel, que com certeza, dentro de toda a tristeza, que surge de uma necessidade também, não uma superação da maneira supérflua, não, mas de carregar aquilo e conseguir transformar isso também numa forma bonita, como o Júlio muito bem falou. Então a gente tem um luto ainda um pouco mais triste, por um lado, e um outro com toda a sua tristeza e toda a dificuldade de uma perda, que já consegue falar disso de um outro lugar. É uma final, acho que emblemática nesse sentido. Tá né? difícil aqui pra gente. Difícil. Cara, querem ir para um caminho da burocracia? Fala. Por exemplo, qual o procedimento burocrático legal depois de perder o marido? Eu sei que tem inventário, qual a documentação, qual o papel da esposa, se alguma coisa a esposa tem que fazer, se outras coisas pode ser o filho. No meu caso, como o meu casamento era com um alemão, eu tive Pô, que foda é ela puxou um casamento do exterior, então ninguém necessariamente acha que vai conseguir confirmar o que ela tá falando. fazer todo Ou pelo menos alguma o parte. trâmite para enviar o corpo para a Alemanha, para ele ser enterrado lá. E quem cuidou de tudo depois disso foi meu sogro, que ele ainda é vivo. Ele viu que eu estava sem condições, ele fez tudo. Eu ainda estou num processo muito complicado lidar com as leis da Alemanha. Eu tenho um advogado alemão, né, que mora no Brasil, que está resolvendo algumas coisas das minhas propriedades daqui também. Vocês moravam aqui? Não, na verdade, eu estava morando na Malásia, mas eu venho... Ah, então já estava Ele morando morreu lá. aqui. A gente morava entre Malásia, Brasil e Roma, que é onde a gente tem propriedades. E você? Ah, mano, essa mina é rica pra caralho.
Como é que foi o trâmite? A parte legal, minha filha que fez o inventário. Não teve briga. Teve só a parte, algumas coisas que eu coloquei no inventário, outras coisas eu não coloquei, porque não tem interesse em vender. E algumas coisas eu já passei pro nome dos meninos. Mas a parte, caso de hospital, tem um encaminhamento pro cartório, que aí também o pessoal de uma família que viu, não foi eu. Eu vou me precipitar aqui. Posso me precipitar? Por favor, Elas foram muito superficiais. Não consigo abrir mão que existe um lado humano maior na fala da Bebel, que eu acho que é diferente da tua, assim. Você conseguiu explicar de maneira burocrática. A Bebel não conseguiu explicar de maneira burocrática. A Bebel falou, não teve problema, eu passei pro nome do meu filho, que são esses, eu acho que são os verdadeiros problemas. Tem a burocracia, tem tudo, mas o fundamental é não ter briga, o fundamental é tudo que se ocorra da melhor forma possível, e isso pra mim tá totalmente na fala da Bebel, cara. Francisco. Completamente, mano. Masterclass. Tava analisando Acho que eu vou de negócio Bebel aqui, também. São perdas diferentes, tá? Inclusive, me chamaram pra esse vídeo tendencioso, porque eu perdi o meu pai. Caralho. Produção, filha. Mano, eu achava que tinha sido, inclusive, porque pelo fato de que a mãe dele é viúva e ele perdeu o pai, o caralho. Pelo amor de Deus. Tô brincando. Mas assim, foi há 2 e há 4 anos, é isso? Isso. Com 2 anos eu tava mal, com 4 eu tava bem. Isso é muito louco pra mim. Com 4 eu aprendi a lidar, as coisas começaram a fluir e eu tive a mesma energia que você. De seguir sorrindo, seguir bem, vou levar o bem pro próximo, abrir meu canal no YouTube. Aí vocês estão quebrando minha cabeça nesse momento. O meu voto segue sendo com a Bebel como, como a viúva. Eu tô de Bebel também, eu tô de Bebel. Como é que tá? Eu acho que podemos ter cometido algum erro lá atrás. Mas se for aqui, com todo respeito também a Marjorie, e eu tô achando que ela é uma atriz, mas assim, incrível. Não, mas aí é Fernanda Montenegro, como eu já falei. Uma atriz fantástica. Fantástica. Eu vou levantar, eu vou aplaudir ela de uma maneira que eu nunca aplaudi ninguém. Então, assim, eu espero que realmente seja isso. Uma atriz incrível e uma viúva muito bem resolvida que vai servir de exemplo pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Não só quem perdeu um marido, às vezes quem perdeu um pai, quem perdeu um filho, que entenda que a vida tem que seguir e que, independente de tudo, essas pessoas estão olhando você lá de cima e querendo a sua alegria. Então, eu acho e espero que seja a Bebel. Alguém aqui discorda? Alguém aqui... Espero que ela tenha perdido a porra do marido dela. Então é isso. Você vai na Marjorie, Ramon? Eu não consigo, eu não consigo. Tá, olha só, a mesa escolheu então, apesar do Ramon ter discordado, a maioria foi na Bebel. A gente vai então agora pedir pra vocês só esperarem enquanto a gente chama as outras participantes e aí depois a gente pede pra verdadeira viúva. Ai, agora eu tô nervoso. Ai. Eu não tava confiante na Bebel. Mas a partir do momento que ela chorou com as falas do Chico, isso me soou muito natural. Choro, nossa, eu não vi. Muito mais natural do que o choro da Marjorie. Só pode ser a Bebel. Meninas, por favor, podem voltar ao posto de vocês. Ela pegou na A mão. primeira viúva deu um passo à frente. A outra é filha dela, tá ligado? Porra! Cara, e como é Muito que a vida foda. é doida, né, mano? E a gente tá aqui brincando um pouco, mas a verdade é essa, a vida é muito doida. Foi lindo, cara. Foi lindo. Foi massa. Escorreu? Mas escorreu legal, mano. Eu vi nela, assim como eu vejo na minha mãe, que soube lidar com isso, soube levar a vida pra frente, soube levar os filhos. Então, Bebel, parabéns por ser essa mãe maravilhosa, por ser essa pessoa incrível. Não tem como a gente não estar muito emocionado nesse momento. Minha mãe é viúva e eu me identifiquei muito ali. Não teve como sair lágrima, emocionar com todos ali. A produção atrás das câmeras também chorou. Foi lindo. Bebel, você é demais também. Beijo, Bebel. E agora você concretiza de fato as nossas palavras. Que realmente é linda a maneira que você leva isso. Meus parabéns. Dá um abraço aqui. De verdade. Não foi fácil, tá? Ah, imagina. Não foi fácil, foi dificílimo. A minha vida tá como antes, só não tem a presença física de Roberto. No meu quarto tá a carteira dele, com dinheiro dentro. Ele saiu pra voltar. E pra mim ele tá presente na minha vida, entendeu? E eu sonho com ele, ele fala pra mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E Deus me presenteou por 40 anos vivendo com uma pessoa incrível. Tenho 3 filhos com ele, que é exemplo pra mim, minha família. Meus filhos estão ali. Entra, por favor, por gentileza, que esse momento pede. É que o Chico tá chorando, vai explodir.
Qual que é o nome de vocês? Pedro e Maria Júlia. Pedro, Maria Júlia. E tem o Roberto que não tá aqui. Eu tô vendo a emoção de vocês dois e eu queria saber se realmente o que a gente tá falando aqui condiz, que ela soube lidar muito bem. E é assim, a força dela, com certeza, leva essa força pra vocês. O que aconteceu foi que eu também fui pro hospital com meu pai. Minha mãe, ela visitar nós dois, sabe? E eu não sabia do meu pai. E hora nenhuma, eu suspeitei que meu pai estava internado. Eu fui saber que ele tinha falecido uma semana depois, entendeu? Hoje tá sendo meio que um ponto de virada pra gente. Uma virada de chave. Falar sem Então, tanta tristeza no peito, né? Quando o Marco chamou a gente pra vir aqui, a gente pensou muito. Falou, cara, eu acho que isso é uma forma maneira, papai ia gostar. A morte sempre esteve perto, ele sempre falou sobre isso com a gente. É claro que foi uma forma trágica e que a gente sente muito, mas é uma forma de honrar ele também. Vai ter um monte de gente sabendo quem é Robertão. Tá ligado? Cara, então, eu acho que o que você falou, eu acho que é perfeito, assim, que essa que é a ideia do vídeo, assim. No final das contas, a gente quer brincar, a gente quer se divertir, mas a gente quer também honrar o Roberto. E acho que esse vídeo é uma forma singela, porque quem somos nós, né? Mas é uma forma singela e de coração da gente honrar a vida do Roberto. Tô quase chorando. Como você falou, e você conhece ele muito melhor, né? Ele ia gostar de ter participado, seja lá de qualquer maneira, daquele participou de uma outra maneira, mas ele acho que ia gostar de estar nesse momento com vocês, de ver vocês juntos. Acho que os vídeos do canal também vocês assistem juntos. Então isso é uma coisa também que é um motivo de muita honra pra gente. Então é isso, cara. A gente tinha essa preocupação muito grande, que era um vídeo de um tema delicado, mas ao mesmo tempo uma forma também da gente passar essa mensagem pras pessoas. E né, vou te Bebel? cortar um pouco, tá? Por favor. Além de honrar o Roberto, honrar você, como mãe. Certeza. Obrigada. Que assim como a minha mãe soube, nesse momento, levar a família pra frente. Porque uma ocasião como essa pode... Olha, vou chorar também. Fica à Pode vontade. destruir Eu tudo, emocionei tá? aqui, cara. Pode destruir tudo, mas Eu não consegui você... nem falar. Imagina o quantas vezes você não se escondeu pra chorar, pra não estar na frente deles e levando força pra Você eles. vai ao fundo do poço e você volta. Parabenizar tanto o Roberto quanto você como mãe. Gente, aqui é o seguinte, eu acho que dá pra gente fazer uma forma um pouco diferente. A gente geralmente escuta as pessoas e vê as mentiras, mas eu acho que é uma coisa muito óbvia, é tudo mentira, né, gente? Graças a Vocês são Deus, ótimos. Só uma pergunta, você é atriz? Sou. Eu falei que eu ia aplaudir ela! Sensacional! Puta que... Mas você entende que depois desse vídeo aqui, eu não tenho dúvida que você vai fazer um papel gigantesco. Não, com certeza. Surreal o que você fez. Tem que olhar. Surreal. Não, é absurdo. Agora, só o seguinte, gente, pra gente voltar a encerrar o vídeo, falar um pouquinho sobre esse camarada que tá aqui com a gente, né? Só uma virgulinha antes de você puxar isso. Como o vídeo da viúva, a minha mãe é viúva e a sua viúva, eu queria deixar um beijão pra elas também. Falar sobre a força e toda a história, que me emocionou muito aqui também. E aí? Batalharam pela gente e, graças a Deus, graças a elas, Tamo deu aqui. tudo certo. Obrigado, irmão. Obrigado por ter feito esse vídeo com a gente. Obrigado vocês, adorei. Obrigado por ter Que se bom que deu emocionado, certo. se divertido. Pô, que vídeo incrível. Não é um vídeo fácil. Foi muito Mas bom. eu acho que... Te não há- botamos numa, né? Eu adorei. Me chama mais vezes, por favor. Comenta se você acha que eu devo voltar. Estou invicto, eu posso vir mais vezes. Até eu perder, eu não volto mais. Demorou? E na próxima vez, um tema mais leve, tá bom? Quero, né? Clima leve. Clima leve. Colocou você numa difícil, mas eu acho que ninguém é melhor do que você também com a tua trajetória, com a tua estrada, pra matar no peito e sair jogando com esse vídeo. Não tem jeito. Sempre foi um prazer, sempre foi uma honra. É a primeira vez que tu vem, pô. Sempre acompanhei, então é uma honra estar aqui. Inclusive, já copiei alguns vídeos lá no canal Reversão. Mas assim, referência máxima do trabalho que vocês fazem. Um prazer gigantesco estar aqui nesse canal. E lá no meu canal também vai ter um conteúdo com eles, tá?